Hoje a gente vai falar nesse painel aqui sobre o conceito de Smart Beach. A gente, sei lá, genericamente falando, a gente já entende sobre smartphone, smartwatch, mas o que danado seria o conceito para além da semântica, praias inteligentes, né? Nesse caso. Por isso, o Winds for Future ele tem essa cultura de estarmos com os pés fincados na areia falando sobre tecnologia. Eu tenho um enorme prazer de convidar aqui a este palco a Ivana Guerra, que é secretária de Turismo e Cultura de Caucaia. O Leandro Araújo, completando aqui a nossa seleção de participantes, com expertise nos programas de monitoramento social, geração de renda, geração ambiental no setor hidroelétrico. E com muita alegria, eu trago um dos fundadores, inclusive, do Winds for Future, o advogado e entusiasta Rômulo Alexandre, da qual eu tenho muito orgulho de estar no leque de amizades dele. Pretinho, obrigado. Obrigado a todos que estão aqui. É um grande prazer receber cada um de vocês e ter a oportunidade de falar de um tema que nos últimos 4 anos a gente vem conversando aqui no Cumbuco, sobre praias inteligentes, né, Smart Beaches. E nada melhor do que a gente conversar sobre esse conceito de inteligência, tendo conosco quem faz operacionalmente essa inteligência, ou seja, quem efetivamente consegue construir na prática esse conceito. Então, assim, é um grande prazer estar aqui com a secretária Ivana e com o presidente do IMAC, Leandro, né, para a gente falar sobre isso. Não sei se eu me arrisco um pouquinho inicialmente. Acho que podemos sentar, né? Podemos sentar, podemos? Eu vou começar propondo contando uma história, que é uma história que surgiu há 4 anos aqui nessa praia, no Cumbuco. Aliás, ela começou um pouquinho antes, ela começou em 2016. Em 2016, um grupo de pessoas ligadas à área de tecnologia resolveu montar uma delegação para ir para o Web Summit em Lisboa. O Web Summit era o primeiro ano que ia para Lisboa e a gente queria entender o que Portugal tinha feito e por que atrair o Web Summit era importante para o desenvolvimento de um ecossistema. E mais do que isso, que talentos e que ativos Portugal teria para atrair jovens. Um primeiro elemento facilitador era a questão do clima. Né? Na Europa, Portugal acaba sendo o país que tem um dos melhores climas durante boa parte do ano. Mas era uma cidade, Lisboa, uma cidade com juventude, uma cidade na beira da praia, uma cidade efetivamente conectada com o mundo há mais de 500 anos, e Portugal acabou transformando um evento que já era grande na Irlanda, o Web Summit, em pré-pandemia num evento de 70 mil pessoas. E aí a gente viu aquela experiência de fazer um evento sobre um grande evento de tecnologia, e aí a gente pensou, faz todo sentido no mercado de 200 milhões de habitantes no Brasil, falar sobre tecnologia, mas faz sentido falar de tecnologia com propósito. Né? Então, é nesse contexto que a gente, em 2019, decide fazer um evento e iniciar um movimento. E o evento é o Winds for Future e o movimento, o Hub Cumbuco. Um projeto social em parceria aqui com a Secretaria de Turismo de Caucaia, em que a gente procura desenvolver projetos de inovação social. Mas logo no início nos perguntava exatamente, vocês falam de praias inteligentes, né? É fácil entender praia, porque é algo que é o contexto de boa parte dos municípios cearenses, ou pelo menos onde tem um grupo de uma população expressiva no estado do Ceará. Mas como fazer inteligência e que inteligência era essa, né? Então, a primeira coisa que a gente, estando junto a um movimento de tecnologia, era dissociar, ou pelo menos ampliar o conceito de inteligência. Então, Smart Beach não era apenas uma praia ou um destino turístico que tem boa internet, que tem
startups, que têm empresas que desenvolvem aplicações para esse ambiente costeiro. É mais do que isso. E eu acho que é nessa pegada que a gente vai conversar aqui, porque a inteligência, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um conjunto de pelo menos 17 objetivos, né? Ser inteligente é cuidar de saneamento. Ser inteligente é cuidar do mar. Ser inteligente é cuidar das pessoas. Ser inteligente é ter uma comunidade sustentável. Ser inteligente é falar de cuidar da educação. Ser inteligente é fazer articulação, que é o último dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, produzir uma praia inteligente é efetivamente construir um processo de diálogo que gere pertencimento. Não há inteligência, não há praias inteligentes sem uma articulação comunitária. E aí é fundamental o que o poder público entrega em termos de articulação, mas é essencial a participação da comunidade. E o ser inteligente nesses últimos 4 anos, e eu lembrava isso ontem, Irvana, Leandro estava aqui e lembra disso, nós fizemos o primeiro festival em 2019 presencial e tivemos que, como todo mundo, nos afastar durante 2 anos. E ser inteligente durante a pandemia era cuidar de vulnerabilidade. Então, nós paramos de falar sobre tecnologia, boa parte da tecnologia que se fala nas startups, para falarmos de um outro tipo de inteligência e de tecnologia de cuidar das pessoas. Incrível a articulação comunitária que foi feita durante 2 anos para estar junto das pessoas e tentar entender demandas que, de curtíssimo prazo naquele momento, como, por exemplo, nós usamos tecnologia para organizar as estruturas de captação de recursos, cestas básicas e materiais de primeira necessidade durante aquele momento. Tivemos vários parceiros de startups fazendo isso. Fizemos isso na coleta seletiva com a moeda CIDS, trazendo uma aplicação para trocar resíduo, não lixo, trocar resíduo por dinheiro e dando destinação correta. E a pandemia, enfim, veio com uma série de outros desafios sociais. Quem lembra aqui no domingo, dia 22 de setembro, não esqueça essa data porque foi a data em que nós vimos o óleo nas praias do Cumbuco e que viria a aparecer em outras praias no Ceará. Então, ser inteligente era efetivamente fazer uma articulação para poder limpar praias. E durante a pandemia e pós-pandemia, ser inteligente é fazer ações de coleta seletiva, de limpeza de praia. Ser inteligente, e aí eu acho que Leandro vai falar isso com muita propriedade, é assumir o desafio, por exemplo, de se propor ser bandeira azul, né? De fazer a primeira praia bandeira azul no estado do Ceará e uma das primeiras no Nordeste do Brasil. Enfim, inteligência, para além da tecnologia, essa tecnologia que estamos falando bastante dentro desse festival, a tecnologia eletrônica, é a tecnologia social. Então, essa minha provocação inicial está muito contextualizada na experiência de movimento, enquanto o Hub Cumbuco, e aí tanto Irvana quanto Leandro têm uma ação em campo muito forte para fazer a conexão entre turismo e kite e natureza, e Leandro na mesma sequência. Então, essa era a mensagem inicial para a gente passar para os nossos 2 articuladores aqui no Cumbuco, aqui em Caucaia. Oi, gente, boa tarde. Sou Irvana Albuquerque, estou como secretária de Turismo e Cultura aqui do município. E esse evento ele me traz realmente para que a gente possa pensar o que a pandemia trouxe junto com essa agilidade para que, de fato, a gente possa colocar em prática tudo o que a gente sabe. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de praia inteligente, é sempre fazer com que a gente trate o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, eu costumo dizer assim, Ivan, o turista, ele vai vir aqui, como o Rômulo comentou, a questão de um dos seres que a gente está conquistando, que é o Bandeira Azul. Por que o Bandeira Azul se torna um atrativo turístico? Por quê? Porque nós, ao escolhermos o nosso destino turístico, né, o local onde a gente tem um sonho, um desejo de passar, seja uma temporada curta, seja um final de semana, ou não, seja umas férias de quem pode 15 dias, é, de fato, trazer resultado para a comunidade. Obrigada.
para com a comunidade, para com você mesmo, você ter um resultado. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar. E quando a gente fala cuidar, e eu sempre comento que o turismo aqui no Cumbuco, aqui em Caucaia, ele anda sempre de mão dadas com o meio ambiente. Então, eu digo assim, que o Instituto do Meio Ambiente e o Turismo, eles estão sempre juntinhos. Por quê? Porque eu não posso pensar em políticas públicas que realmente não sejam algo que venha favorecer ao turismo junto com a economia e o meio ambiente interligados. Então, assim, é algo que a gente tem que ver que é tudo muito integrado, tudo muito juntinho, e a gente tem sim essa parceria que a gente tem que estar sempre nesse bate-bola, o que é importante comercialmente, ambientalmente, turisticamente, porque de fato a gente realmente muda muito com esses nossos desejos. A pandemia nos trouxe uma celeridade, então trouxe um turismo de experiência que a gente não estava acostumado, não estava esperando ter tanta sede de estar pertinho e ao mesmo tempo não gostar muito de aglomerações devido à situação que a gente, né, pandêmica que a gente passava no município, mas também a gente não poderia parar. Então é algo que a gente tem que continuar, tem que construir, que tem que pensar, repensar, mas sempre como o Rômulo bem comentou, pensando em todas essas 17, se a gente realmente parar e para pensar um pouquinho mais, a gente consegue aumentar ainda esse número de todas essas tecnologias que podem sim trazer para o meio ambiente, trazer para uma praia, para um destino turístico, todas essas facilidades, todos esses atrativos que possam cada vez mais agregar, não só ao turista, mas eu sempre comento, a também a comunidade local. O turismo sem a participação da comunidade local, sem o enriquecimento da localidade, dos nativos, não é um turismo sustentável. Não é um turismo que nós defendemos aqui da Secretaria, da Prefeitura, como algo que a gente deva manter, cuidar, acrescentar e realmente desfrutar para o nosso destino turístico em Caucaia. Falar um pouquinho, Leandro? Continuo. Não, acho que pode continuar. Esse bate-bola aqui com o Leandro. Então, sempre... E aí a gente fala também um pouquinho que quando a gente preserva, sempre aparecem novidades para a gente. Então, assim, a gente começou a preservar um pouquinho mais o nosso litoral, e aí a gente já teve a presença de algumas amigas tartarugas que vieram aqui ao nosso município, né, que já fizeram a primeira desova, e a gente tem que, de fato, fazer esse tratamento, esse acolhimento, e ter esse olhar especial. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente chegou aqui na conversa dos bastidores, a gente já comentou, gente, como é que está o lixo? Então, a gente já está preocupado em como é que fica durante o evento, porque anteriormente a gente dizia assim, não, quando o evento acabar, a gente limpa. Não, não é assim que funciona. Nós, como cada indivíduo, cada participante aqui desse evento, ou até mesmo no dia a dia, a gente tem sim que trazer essa consciência. Por quê? Porque na época de chuvas, por exemplo, a gente reclama muito do poder público. Na época de chuva, de enchentes, tem muito lixo acumulado, ou então a gente não tem realmente o trajeto correto das águas, mas é muito mais culpa nossa como indivíduo. Então, hoje, quando a gente fala de indivíduo, a gente fala, sim, de uma importância que nós temos como sociedade, porque hoje somos nós, cada um de nós que escolhemos o produto que nós colocamos nas nossas mesas, a empresa que nós colocamos como destaque, seja financeira, seja social. Então, tudo isso, se a gente parar a pensar, e antes da gente adquirir ou da gente defender um produto e ou um serviço, a gente consegue sim trazer resultados, não a longo prazo, não, está aí a curto prazo, questões de 1, 2, 3 anos, a gente consegue sim mudar e mudar o destino, aproximar ou até mesmo distanciar empresas, tecnologias, razões para que a gente possa estar fazendo um turismo um pouco mais sustentável, um pouco mais ecológico, um pouco mais social, no sentido de manter sim esse contato da sociedade para com o meio ambiente e para com o turismo e automaticamente para com a diversidade econômica, né, que o turismo traz para o nosso município. Alô? Bom, como já me apresentou, o pessoal já me apresentou, eu sou Leandro, né? Estou hoje o presidente do Instituto de Meio Ambiente de Caucaia. Vou tentar dar um pouquinho de contexto, não sei se vocês já entenderam e se essa história já foi contada para vocês, de onde vocês estão, né? Vocês estão no segundo município mais populoso do estado, Caucaia. Hoje tem 365 mil habitantes, aproximadamente. O censo, até o final do ano, deve dar uma contagem próxima disso, ou até talvez um pouco maior. O município que mais cresceu em termos de população no estado, não só de crescimento vegetativo, né, das pessoas que nascem nele,
mas da atração que ele exerce no entorno da região metropolitana, né? Mais alguns dados a respeito da cidade que vocês estão. 56% da zona industrial que vocês conseguem enxergar um pedaço, quando você chega na praia, naquela ponta, no porto do Pecém, 56% daquela região industrial pertence a Caucaia, que hoje é, além de ser a maior área em extensão, a menos ocupada industrialmente, né? Eu tive oportunidade assim, de fazer uma coisa que eu sempre quis, e talvez pelo sotaque você sabe que eu não sou daqui. Eu, apesar de conhecer Caucaia desde 2011, eu sempre quis vir para cá por estrada, né? E eu pude fazer há pouco tempo. Fiz aí 3.700 quilômetros do sul de Minas até aqui, de moto. Acabei de completar semana passada. E eu fiquei impressionado com o que está acontecendo no Brasil em termos de desenvolvimento agrícola, mineração, né? E capacidade de exportação, né? Apesar dos pesares, o Brasil está se estruturando para, nos próximos 15 anos, ter esse porto aqui e essa zona industrial como talvez, se não a primeira, talvez a segunda em capacidade de exportação. Então, nós estamos falando desse município, no lugar que vocês estão. E eu entendo perfeitamente ontem, quando o prefeito ficou chateado, né, de alguém ter dito que vocês estavam em Fortaleza. Não, vocês não estão em Fortaleza, vocês estão em Caucaia. Caucaia é esse município bastante diferente, né, com centenas de quilômetros de extensão, 6 vezes maior do que a cidade de Fortaleza, né, que, de fato, nós temos aqui no município que o Ceará tem no total. Nós somos uma metonímia do Estado, né? Nós temos, de fato, a praia, o sertão e a serra. Nós temos zero ao nível do mar e nós temos 930 ali na Serra da Rajada, que vocês conseguem ver quando vocês estão indo para Fortaleza, né? Então, assim, é um município muito diferente, que vai ter um crescimento absurdo nos próximos anos, né? Uma série de desafios ambientais, né, muito grandes. Infelizmente, ainda, né, isso não é... Não tenho vergonha de dizer, porque a gente está trabalhando pelo contrário, né, para desenvolver, mas, infelizmente, é o pior nível de saneamento básico do Estado. Isso eu espero que nos próximos anos a gente consiga reverter. Então, esse município, com uma série de questões muito diferentes, né, uma renda muito desigual, e que nós temos hoje esse evento aqui, já tradicional, que projeta o município todo para todo mundo, né? É nesse município que hoje está, se não o primeiro, um dos 3 maiores destinos da prática de kitesurf no mundo. É esse município. É esse município que tem aí, nos próximos 15 anos, a capacidade de investimento de mais de 40 bilhões de reais para a produção, talvez, e espera-se, da maior usina de produção de hidrogênio verde do planeta. Olha o tanto de diversidade que nós temos, o tamanho do desafio, né? Então, assim, a quantidade de cabelo branco que eu tenho é também proveniente disso, né? A gente está licenciando a maioria dos empreendimentos de impacto local, né? Aliás, todos os empreendimentos de impacto local aqui na cidade, através do IMAC, né? Então, assim, serviu para dar um pouco de noção do que é Caucaia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Cumbuco. O Cumbuco, a história dele tem origem, logicamente, numa vila de pescadores, né, tradicional aqui do Estado, né, a qual, em 1982, foi aprovado um loteamento, né, na Câmara de Vereadores aqui de Caucaia. Existia um núcleo, um núcleo... desculpa, eu estou escutando um eco aqui. Existia uma vila de pescadores, e no entorno dessa vila de pescadores, né, foi constituído todo um loteamento urbano, né? Isso em 1982. Por que eu estou chegando lá atrás nessa história? Em 1982, foi feito um planejamento urbano para essa região,
que foi considerado tão inovador que recebeu prêmio, inclusive, na Organização das Nações Unidas. Por quê? Era um dos primeiros loteamentos de praia no Brasil que pensou algumas coisas muito importantes. Limite de frente de quarteirão, no máximo 90 metros, não mais que isso. Acesso viário até a praia, com possibilidade de retorno. E drenagem urbana centralizada. E, curiosamente, também um dos primeiros postos de gasolina com drenagem exclusiva e tratamento de efluente, isso antes da Constituição de 88. Isso é muito importante dizer, porque assim, é curioso que só agora a gente está podendo retomar esse projeto urbano para o Cumbuco, né? Por que frente com no máximo 90 metros de quarteirão? Para não privatizar a praia. Por que uma rotatória na frente, que é essa estrutura que vocês estão vendo, que tem um nome curioso, chama cul-de-sac, né? É uma estrutura com nome francês, que é de fato um saco na frente, que permite a entrada das pessoas, eventualmente um retorno de veículos sem estacionamento na praia. Então é possível dar acessibilidade, né, até a cadeirantes na margem da praia, né? Por que uma drenagem pluvial centralizada? Para evitar que existam conexões irregulares de esgoto na drenagem pluvial. Por quê? Estando no centro da via, o cara tem que cavar até o meio da rua para chegar lá, para fazer uma conexão ilegal. Então, é uma forma, digamos assim, inteligente da gente pensar a gestão urbana, né? Eu não sei se estou sendo muito chato nessa quantidade de coisa que eu estou dizendo, mas aí agora começam as coisas da provocação que eu quero fazer aqui, né? Quem aqui se considera inteligente? Ninguém? Opinião própria, tá, gente? Eu não conheço vocês, mas assim, eu estou achando que vocês estão se achando demais. Aí eu vou explicar por quê. A outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte: quem é que considera a praia inteligente? Uma, duas. Menos pessoas consideram a praia inteligente, mais pessoas se consideram inteligentes. Eu vou dar só algumas ideias e alguns números para vocês, rapidamente, para também não cansar vocês, e a gente eventualmente, ter uma discussão aqui um pouco mais extensa. A espécie humana ocupa o planeta de forma diferente dos primatas. Vamos dizer assim, a gente tem uma vida simbólica, a gente consegue desenhar na caverna uma ideia, talvez há 40 mil anos. É a primeira notícia. A praia, todo mundo sabe que a praia existe há muito mais que isso, né? Os artrópodes existem aí há bilhões de anos, né? De onde parte a nossa ideia de que a gente pode ser mais inteligente do que os bichos que estão aí há bilhões de anos, sendo que a gente, como espécie, está definido há mais ou menos 40 mil, né? Então, assim, é só uma provocação que eu estou fazendo com vocês, porque não parece muito sentido, não pode fazer muito sentido a gente se achar muito inteligente. Onde é que eu estou querendo chegar? No meu entendimento do que é inteligência, e talvez eu parta de alguma experiência acadêmica nesse sentido, porque, curiosamente, ao invés de ser engenheiro ambiental ou ser ambientalista de formação, minha formação inicial é como psicólogo, né? E sou hoje essa figura que preside esse Instituto de Meio Ambiente. Me parece que a inteligência tem a ver com perdurar no tempo, seja individualmente ou como espécie, né? Eu acho que é alguma coisa nesse sentido no meu entendimento, né? Então, seguindo esse entendimento, se a gente está tratando de um espaço aqui para discutir a sustentabilidade, também parece que a sustentabilidade tem alguma coisa a ver com a existência no tempo, uma forma de perdurar no tempo, né? Seja individualmente, como uma pequena sociedade,
ou propriamente como espécie, né? Eu acho que a gente está bem próximo de descobrir, de fato, se nós somos inteligentes. Porque nesses 40 mil anos de existência sobre a Terra, não existiu nenhuma outra espécie que tivesse um domínio global tão extenso. Talvez os fungos conseguiram fazer isso, mas os fungos conseguiram fazer para bem, né? Nós estamos conseguindo, de fato, degradar o meio ambiente a ponto de a gente se extinguir, né? Várias outras espécies fizeram isso. Poucas, aliás, talvez nenhuma em tão pouco tempo, né? Talvez a gente esteja no limite mesmo de pensar, de ter a certeza se somos inteligentes ou não dos próximos anos, né? Em que a gente vai saber se vamos perdurar no tempo ou não, né? Então, assim, para tentar finalizar, para não cansar muito a turma com essa viagem toda, mas pensar uma praia inteligente, eu usei meu telefone inteligente para fazer uma pequena pesquisa sobre esse tema. Engraçado, interessante, eu não achei nenhuma referência no Google que não conectasse praia inteligente com It's for Future, né? Achei curioso, parece que é um termo cunhado aqui, obrigatoriamente para fazer a gente pensar nesses momentos, né? Não achei nenhuma outra referência nesse sentido, nem em termos urbanísticos, arquitetônicos. Parece que a inteligência tem alguma coisa a ver, objetivamente, com a sustentabilidade. Do contrário, não existe. Porque se não existe quem observar, né? Se a gente não tiver daqui nos próximos anos, do que adiantou a gente se dizer inteligente, né? Grande coisa, né? Os fungos, as formigas, as baratas vão estar rindo da gente, né? E de nada adiantou a gente se achar tanta coisa. Não estou querendo achar ninguém aí da plateia que levantou a mão burro, não, tá, gente? É só uma provocação no sentido de chamar atenção para isso, né? De nada adianta nós termos hoje na prefeitura um sistema inteligente e eficaz de limpeza de praia que está sendo aplicado hoje. Talvez vocês não tenham visto, infelizmente hoje, na última semana, coincidentemente, para nossa infelicidade, está vindo uma terceira mancha de óleo depois de 2019. Não a mancha, mas estão vindo pelotas aí de 2 a 5 centímetros. Nós, inteligentemente, temos uma equipe limpando a praia, de forma extremamente eficiente. Eu acho que inteligentemente seria... Hã? A inteligência não está nem a agir. Talvez fosse em sociedade não ter sujado no início, né? A gente não precisar usar de artifícios, artimanhas, ferramentas para consertar o estrago permanente que a gente faz, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. Mas, só para finalizar mesmo, o Cumbuco e Caucaia têm uma condição absolutamente privilegiada, pelos motivos que eu já falei. Existe uma proximidade muito grande com um dos principais polos de desenvolvimento industrial do país. Logicamente, também, e já contei, a proximidade com talvez o maior polo de desenvolvimento de hidrogênio verde do planeta. Vai estar aqui a menos de 10 quilômetros de distância. O porto, vocês enxergam ele daqui, né? E uma capacidade de projeção internacional e chamada de atenção global que, se não singular, é um dos poucos que pode conseguir isso hoje, né? Então, é isso, né? Eu acho que, assim, se tem alguma forma de a gente conseguir demonstrar alguma inteligência, é não perder essa baita oportunidade, né? E eu acho que todo mundo está aqui, né, está convidado a pensar em não perder essa grande oportunidade que a gente tem, né? No mais, é isso. E bola para frente. Vamos, se tiver alguma discussão a mais, vamos lá. Tem um tempinho ainda? Leandro, bacana os números que você traz, e você falando me despertava para uma outra conversa. Rômulo, deve ser a bateria. Uma conversa que eu tive há 2 meses. Nós estamos na década dos oceanos, né, até 2030. E há 2 meses atrás, Lisboa sediou a Conferência dos Oceanos. E a gente falava exatamente, muito alinhado sobre isso. Que tipo de inteligência? E a inteligência é uma inteligência de sobrevivência, né? Por quê? Inteligentemente, as pessoas descobriram que são mais fortes juntas. Então, elas vivem em cidades. Então, a maioria da população no mundo caminha para as cidades, caminha para morar em núcleos urbanos.
Só que esses núcleos urbanos caminham para a praia. Por quê? Porque efetivamente não se produz tudo em todos os lugares do mundo e a questão do comércio é extremamente importante. Quase 90% do comércio mundial, por exemplo, de vários produtos, passam pelo oceano. Então, as pessoas caminham para as cidades caminham para o litoral. Então, se você pega no Nordeste do Brasil, todas, exceto uma capital, está na beira da praia. E se você pega várias cidades no mundo, as principais metrópoles estão na beira da praia. Por que a inteligência da sobrevivência? A questão da crise climática hoje, que se coloca primeiro na Terra, porque há uma simbiose na questão do clima, você tem a temperatura da Terra, você tem o aumento de emissões pela questão do carbono, que interfere na temperatura daqui, que interfere na temperatura de lá. A temperatura de lá, do oceano, tem um impacto enorme aqui. Tem um impacto lá, efetivamente, na questão das espécies e, enfim, da saúde do oceano, só que tem um problema extremamente grave e que nós vimos, inclusive, em Caucaia, que é a questão do avanço do oceano. Pessoal, quem achava que comprar casa na beira da praia, que é um investimento excelente que dura 30 anos, existem N casos de que o mar avançou sobre a praia, sobre a terra, destruindo casas. Então, assim, nós temos um desafio muito grande em termos de inteligência. A inteligência precisa estar associada exatamente em espaços como esse. E aí, óbvio que é usar a tecnologia. Por exemplo, Caucaia é um dos primeiros municípios a usar a 5G, ontem aprovando legislação favorável a nômades digitais, né? Mas a questão de conservação do oceano, de proteção desse espaço, que aí não dá para fazer só aqui, porque é um problema global, o que acontece aqui, ou o que se faz aqui repercute em outro lugar e vice-versa, eu enxergo como um dos grandes desafios de inteligência, né? E é uma inteligência para efetivamente salvaguardar, inclusive, nós enquanto espécie. O mundo teve vários ciclos, se regenerou e talvez a espécie mais ameaçada na crise climática que se coloca hoje somos nós mesmos. Então, inteligente para poder sobreviver e para poder avançar. Eu passo, então, para a Irvana e Leandro para as considerações finais. Já nos avisaram que temos aí uns 5, 6 minutos para a gente incluir aqui. É um prazer para mim, enfim, como membro do W4F e do Hub Cumbuco, compartilhar essa experiência sobre praias inteligentes com vocês. Obrigado. Gente, então assim, mais uma vez a gente pondera e essa questão da sobrevivência, uma coisa que a gente comenta e realmente repercute, não tem como a gente fazer diferente. Então assim, se nós desejamos sim, continuarmos sobrevivendo de uma forma com qualidade, eficiência, com eficácia, a gente tem que de fato pensar. E quando a gente pensa, a gente vem aqui como nosso município, usando, assim como o turismo também, de todas as vertentes, de toda a transversalidade. Então, como o Rômulo comentou, a gente lança tecnologia 5G, a gente lança digitais, assim como também, paralelo a isso, a gente está com um problema no mar, do óleo, então a gente já tem que ter esse acompanhamento, essa limpeza diária, esse acompanhamento para que de fato a gente possa ter e continuarmos a sermos realmente um atrativo turístico. Então, ser atrativo turístico não é algo pontual no nosso município, na nossa política, é algo que a gente quer realmente crescer, manter, e descobrir que cada vez mais a gente pode, em um mesmo ambiente, né, que é Caucaia, que a gente comenta assim, eu tenho a serra, o sertão e o litoral. Então, por que não, ao mesmo tempo, ligar, ter qualidade nos três polos, nos três climas diferentes? Porque aqui, por exemplo, agora a gente está numa temporada que é uma temporada de ventos, então a gente vai bater um recorde domingo, né, podendo sim desfrutar dessas maravilhas climáticas que nós temos, não só a questão da manutenção do vento, da velocidade do vento, assim como também a temperatura da água, mas por que não também a gente está, e eu estava fechando há um pouquinho antes, também trazendo eventos automobilísticos para o nosso município, vindo de um outro estado. Por quê? Porque a gente também tem essa parte da serra, do sertão, onde a gente tem uma desigualdade muito grande. Então, um dos nossos, digamos assim, que o nosso prefeito realmente ele conseguiu pôr em prática, é o ônibus, onde a gente não paga tarifa, então é tarifa zero. Então, a comunidade que está lá no sertãozinho, lá na serra, ele pôde pela primeira vez conhecer uma praia,
Olha a diferença que a gente vai estar trazendo para essa comunidade, para essa criança que olha para esse mar e não vê o fim. E começa, sim, a trazer, e aí está ligado com a educação, o que é o mar, por que não tem fim, por que eu não vejo um pontinho final, por que aquele pontinho lá no finalzinho, ele vai se aproximando e vai chegando aqui na orla e vai chegando um barco, ou vai chegando uma vela de kitesurf, como é que ele consegue se manter no ar e fazer essas manobras maravilhosas. Então, é em tudo isso que a gente pensa e a gente reflete o quanto a inteligência é, sim, importante. E como o Leandro comentou, assim, a gente sempre tem a vontade, a sede de querer ser mais inteligente. Inteligente nós deveríamos ser. Eu acho que nós somos, na verdade. A gente muitas vezes deixa escondidinho lá, fica só mais pontando os defeitos, os problemas, e a gente não pontua o que de fato a gente já contribui e o que a gente ainda assim tem a contribuir para o nosso meio ambiente, para o nosso município e para a nossa vida do dia a dia como comunidade, como ser vivo. Então, mais uma... Vamos falar um pouquinho, Leandro, depois eu dou tchau. Tá funcionando. Tá funcionando? Não, eu acho que você já pode dar tchau. Já falei muito, gente, mas só lembrando uma coisa, o Rômulo, há algum tempo atrás, ele tinha me questionado sobre a necessidade de aprovar aqui no município uma legislação referente à cultura oceânica, né? Você já sabe muito bem que isso foi aprovado, né? Somos um dos poucos municípios do Estado, um dos poucos do Brasil, com uma legislação que tem como norte, né, trabalhar a interdisciplinaridade nas escolas, né, municipais, através do entendimento do que é o mar e do que é a cultura oceânica, né? Um dos eixos agora, a partir, né, da aprovação dessa lei na semana passada, é ter o mar como um eixo, né, de temática para interdisciplinaridade do ensino, né, nas escolas municipais, né? Talvez aí a gente possa, de fato, eu não quis convencer ninguém de que são burros, não. Muito pelo contrário, né? Eu só acho que tem uma questão crucial para o bicho homem, né? Como o Romulo falou, nós descobrimos muito cedo que juntos somos mais fortes, mas não necessariamente mais inteligentes, né? Pela minha própria cultura, né, pela minha própria formação acadêmica, né, eu li muito Freud, e Freud, em 1921, escreveu um texto muito surpreendente, que se chamava Psicologia das Massas e Análise do Eu. E lá atrás, ele, assustado com o que estava acontecendo na Alemanha, né, pré-Segunda Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, ele conjecturou que as massas, quando unidas, elas estão muito mais interessadas na autoridade do que na crítica. Isso me faz pensar só o seguinte: parece que todo mundo hoje pensa em soluções globais. De fato, as soluções são globais, mas a implementação delas só é possível localmente. É isso que a gente precisa. O maior desafio aqui em Caucaia é pensar como que com toda essa condição de infraestrutura, toda a atenção política, todas as vantagens que estão na nossa cara, literalmente, se a gente olhar ali para o oeste, como fazer o uso disso local e bem feito, né? Globalmente, as soluções estão aí, mas globalmente a gente se torna menos inteligente. A gente se torna inteligente, de fato, na aplicação pontual e local, né? Globalmente, eu acho que já definimos que não somos muito fortes, mas muito pouco inteligentes, né? Obrigado.